De pássaros dançantes a aranhas que se sacrificam. Esses são os rituais de amor animal mais estranhos já vistos. Nas profundezas escuras do oceano, muito abaixo de onde a luz do sol pode alcançar, vive um dos casais mais bizarros do reino animal, o peixe pescador. À primeira vista, esse predador já parece sobrenatural, com sua boca escancarada cheia de dentes afiados como agulhas e a isca brilhante que balança na frente do rosto para atrair a presa. No entanto, a maneira como se reproduz é ainda mais estranha. Os machos são minúsculos em comparação com as fêmeas, às vezes com menos de 1/10 do seu tamanho. Uma fêmea pode crescer até quase 1 metro de comprimento, enquanto um macho tem apenas alguns centímetros. Em vez de cortejá-la com dança ou canto, o macho se agarra ao corpo dela com os dentes. Com o tempo, seu corpo se funde ao dela, até que ele não passe de um apêndice vivo, fornecendo esperma em troca de nutrientes. Este não é um encontro rápido, é um vínculo permanente. O macho essencialmente perde sua independência, tornando-se parte do corpo da fêmea. O que é ainda mais incrível é que algumas fêmeas não se contentam com apenas um. Eles podem ter vários machos fundidos ao seu corpo ao mesmo tempo, alinhados como acessórios bizarros. Para os cientistas, esse estilo de vida extremo é a maneira da natureza garantir a reprodução, em um lugar onde encontrar um parceiro é incrivelmente raro. O mar profundo é um deserto vasto e vazio, e esbarrar em outro tamboril pode levar anos. Então, quando um macho finalmente encontra uma fêmea, ele se certifica de nunca soltá-la. De muitas maneiras, essa fusão é como o compromisso final, muito além dos votos e alianças do casamento humano. Se você já pensou em criaturas alienígenas de filmes de ficção científica como Alien ou O Abismo, o tamboril rivaliza facilmente com elas em estranheza. É um lembrete vivo de que o oceano profundo guarda segredos que são mais bizarros do que ficção. Nas florestas da Austrália e da Nova Guiné, vive uma ave que não depende apenas de cantos ou penas chamativas para encontrar uma parceira. Os pássaros jardineiros machos são os arquitetos mestres do mundo animal. Em vez de construir ninhos, eles constroem caramanchões elaborados, que são estruturas decorativas feitas de gravetos cuidadosamente dispostos como pequenas cabanas ou arcos. O que os torna extraordinários é o esforço que os machos dedicam a decorá-los. Eles coletam qualquer coisa que chame a atenção. Frutas vermelhas brilhantes, flores coloridas, cascas brilhantes de besouro, até mesmo tampas de plástico ou garrafas descartadas. Cada item é meticulosamente colocado para impressionar um parceiro em potencial. Algumas espécies até organizam seus tesouros por cor, criando padrões que parecem arte moderna. Quando uma fêmea se aproxima, o macho não fica apenas sentado esperando. Ele executa danças ao redor do caramanchão, às vezes imitando os chamados de outras aves ou produzindo ruídos estranhos que soam quase mecânicos. A fêmea inspeciona tudo: a simetria, a limpeza, a criatividade. Se ela não fica impressionada, ela vai embora e todo o esforço é em vão. Mas se o design e a performance capturarem seu interesse, ela aceitará o macho como seu parceiro. Esse estranho ritual fascina cientistas há décadas, pois demonstra um nível de criatividade e escolha estética raro na natureza. É quase como se essas aves tivessem inventado o design de interiores muito antes dos humanos. Alguns pesquisadores chegam a comparar suas exibições a galerias de arte humanas, onde a apresentação é tão importante quanto o conteúdo. Entre as batalhas mais estranhas do mundo natural estão as travadas por platelmintos. Essas criaturas são hermafroditas, o que significa que cada um carrega órgãos masculinos e femininos. Quando dois deles se encontram, não concordam em silêncio sobre quem assumirá qual papel. Em vez disso, eles se envolvem em um duelo bizarro com seus corpos, tentando perfurar a pele um do outro com um órgão reprodutor. Essa estranha disputa foi apelidada de esgrima porque se parece com dois pequenos espadachins travando um combate. O vencedor injeta com sucesso esperma no perdedor, que então fica responsável por gerar e criar a prole. A luta pode durar horas, com os platelmintos se contorcendo, girando e esfaqueando em uma exibição que parece quase artes marciais. Para os cientistas, esse comportamento é uma maneira única de entender como a evolução funciona, quando ambos os parceiros são capazes de ser mães ou pais. A esgrima garante que nenhum dos dois desperdice energia carregando uma prole, a menos que seja absolutamente necessário. É uma tática arriscada, mas no mundo deles, ser aquele que evita a gravidez é considerado a vitória final. Para espectadores acostumados a pensar na reprodução como algo terno e cooperativo, a estratégia do platelminto lembra mais um duelo de gladiadores. É um lembrete de que a sobrevivência no mundo natural às vezes transforma a intimidade em batalha. Poucos animais invertem tanto nossa ideia de criação de filhos quanto os cavalos marinhos. Neste mundo, são os machos que carregam os filhotes. A fêmea deposita seus ovos em uma bolsa na barriga do macho e, a partir desse momento, os papéis se invertem.
O macho fertiliza os ovos dentro da bolsa e os carrega por várias semanas, até que pequenos cavalos marinhos, totalmente formados, estejam prontos para serem soltos no oceano. Assistir a esse nascimento é impressionante. Centenas de cavalos marinhos em miniatura emergem de uma só vez, jorrando na água como confete em uma festa. O que torna isso ainda mais incomum é o cuidado com que o macho regula o ambiente dentro de sua bolsa. Ele controla os níveis de sal e fornece oxigênio, de forma muito semelhante a uma placenta humana. Cientistas até compararam a complexidade desse sistema à gravidez de mamíferos. O ritual de cortejo que leva a isso é igualmente fascinante. Antes da transferência dos ovos, machos e fêmeas dançam juntos, às vezes segurando o rabo e nadando em perfeita sincronia. Esse vínculo pode durar dias, demonstrando que o relacionamento se baseia na confiança antes que a dramática inversão de papéis comece. Em um mundo onde a paternidade geralmente termina na concepção, os cavalos marinhos reescrevem completamente o roteiro, provando que mesmo no reino animal, a parentalidade se manifesta de diversas formas. Sob as ondas do Pacífico, um minúsculo baiacu macho realiza uma das demonstrações de amor mais impressionantes do reino animal. Com apenas alguns centímetros de comprimento, ele se torna um artista no fundo arenoso do mar. Usando apenas o bater de suas nadadeiras, ele esculpe enormes padrões circulares, que podem se estender por mais de 2 metros de largura, quase 200 vezes o seu próprio tamanho. Esses desenhos parecem círculos em plantações subaquáticas ou mandalas, com cristas e vales intrincados irradiando para fora em perfeita simetria. Ele passa dias, às vezes mais de uma semana, esculpindo incansavelmente a areia. O esforço é enorme, especialmente para um peixe tão pequeno, mas a recompensa pode significar a transmissão de seus genes. Assim que sua obra-prima é concluída, as fêmeas deslizam por perto, inspecionando os padrões. Elas buscam equilíbrio, tamanho e detalhes. Se a exibição for impressionante o suficiente, uma fêmea escolhe o artista e deposita seus ovos bem no centro do desenho. Os sulcos que ele construiu ajudam a proteger os ovos das correntes, mostrando que a beleza não é apenas decoração, é engenharia prática. O mais incrível é que após a eclosão dos ovos, a correnteza apaga a mandala e o macho recomeça tudo do zero. Esse ritual é tão impressionante que mergulhadores costumam comparar a visão a algo saído de um filme de animação ou de um mundo de fantasia. O baiacu prova que o cortejo no oceano pode ser tão criativo e inspirador quanto qualquer obra de arte humana. Nas praias geladas onde vivem os pinguins imperador e os pinguins de Adélia, o amor não vem com flores ou chocolates, vem com uma pedrinha. Para essas aves, uma pedrinha lisa pode significar tudo. Durante a época de reprodução, o macho procura a pedrinha perfeita para oferecer à fêmea. Ele a pega cuidadosamente com o bico, caminha até ela e a coloca aos pés dela. Se ela aceitar, ela a coloca no ninho que está construindo, e esse gesto sela o vínculo entre eles. É um ritual surpreendentemente familiar aos humanos, quase como um pedido de casamento com uma aliança. A pedrinha não é apenas simbólica, é prática também. Os pinguins usam pedras para construir ninhos elevados, que protegem seus ovos do derretimento da neve e da água gelada. Uma boa coleção de pedrinhas pode significar a diferença entre a sobrevivência e o desastre para a próxima geração. A competição por esses pequenos tesouros pode ser acirrada. Alguns machos roubam pedrinhas de seus vizinhos, esgueirando-se quando ninguém está olhando. Outros lutam por locais privilegiados para nidificar com as melhores pedras. As pinguins fêmeas são altamente seletivas. Elas não aceitam qualquer pedrinha, mas julgam a persistência do macho e a qualidade de sua oferenda. Cientistas acreditam que esse ritual revela o comprometimento e a força do macho, qualidades que impactam diretamente as chances de criar filhotes saudáveis. O que torna isso ainda mais fascinante é como laços para a vida toda costumam se formar a partir dessas trocas. Uma vez que o casal se estabelece, eles podem retornar um ao outro ano após ano, cumprimentando-se com chamados e reverências que reforçam sua conexão. Em um mundo inóspito e congelado, onde a sobrevivência depende do trabalho em equipe, a humilde pedrinha se torna um símbolo de confiança, parceria e das maneiras estranhas, porém maravilhosas, com que o amor encontra sua forma na natureza. No alto da savana africana, as girafas transformam o que parece uma luta em câmera lenta em uma dramática disputa por amor. Os machos não rugem nem correm para conquistar as fêmeas. Eles lutam com seus pescoços. Esse ritual, chamado de carícia, envolve 2 machos lado a lado, balançando seus longos e poderosos pescoços como arietes. Seus crânios pesados, com ossicones semelhantes a chifres na ponta, se chocam contra os corpos um do outro com uma força incrível. As batalhas podem durar horas, e embora muitas vezes pareçam graciosas à distância, cada balanço carrega a força necessária para desequilibrar o rival. Às vezes, o impacto é tão forte que a poeira voa no ar como se um tambor tivesse sido tocado. O objetivo desse combate é estabelecer o domínio. As fêmeas preferem acasalar com os machos mais fortes, e a vitória nesses duelos prova resistência e poder. Curiosamente, nem toda luta é brutal. Muitas disputas de carícia terminam sem ferimentos graves, pois os rivais eventualmente reconhecem quem é mais forte. Quando um vencedor emerge,
ele ganha o direito de se aproximar de uma fêmea no cio. No entanto, mesmo após a batalha, há uma ternura surpreendente. Os machos frequentemente acariciam ou descansam a cabeça no oponente com quem acabaram de lutar, como se reconhecessem o respeito mútuo. Cientistas notaram que essas interações não se limitam à reprodução, mas também à construção de uma hierarquia entre os machos. Para espectadores acostumados a imaginar girafas como gigantes pacíficas pastando silenciosamente nas copas das árvores, vê-las se chocando nessas batalhas dramáticas parece quase cinematográfico, como algo saído de um duelo de animais selvagens no planeta Terra. É a prova de que mesmo os animais mais altos e calmos às vezes precisam lutar arduamente para garantir a chance de transmitir seus genes. Nas profundezas das florestas tropicais da Papua Nova Guiné, as aves do paraíso transformam o solo da floresta em um palco. Esses machos são as estrelas do rock do mundo das aves, exibindo penas deslumbrantes que parecem joias vivas. Algumas espécies exibem azuis e verdes brilhantes, enquanto outras têm caudas que brilham como fitas ou penas que se espalham em círculos perfeitos. No entanto, sua aparência é apenas parte do ato. A verdadeira magia está em sua dança. Um macho pode limpar um pedaço de terra, varrendo folhas e detritos para criar uma área de apresentação impecável. Então, ele começa sua rotina, pulando, se contorcendo, espalhando penas e até mesmo se pendurando de cabeça para baixo em galhos. Alguns giram em círculos como bailarinas, outros batem os pés ritmicamente e alguns executam sequências elaboradas que parecem coreografadas. As fêmeas sentam em silêncio, observando atentamente. Se a dança for desleixada ou as penas opacas, o macho é ignorado, mas se ele deslumbrar, ela o escolhe. O que é notável é a enorme variedade de movimentos. Alguns machos se apresentam sozinhos, enquanto outros formam grupos, quase como boy bands, praticando coreografias juntos para impressionar o público feminino. Cientistas acreditam que essa extravagância se desenvolveu porque as fêmeas são muito seletivas. Elas recompensam apenas as melhores performances, incentivando os machos a desenvolverem performances cada vez mais espetaculares. Para os espectadores humanos, assistir a essas coreografias parece estranhamente familiar. É como se a natureza tivesse criado seus próprios musicais da Broadway, muito antes dos humanos. Aves do paraíso provam que na natureza, o romance às vezes tem menos a ver com força bruta e mais com estilo, precisão e talento. Nas florestas da América Central, os papagaios de testa branca têm um ritual de cortejo que parece surpreendentemente terno. Eles se beijam. Quando um macho está cortejando uma fêmea, ele se inclina e entrelaça seus bicos com ela. O casal se aperta e às vezes até troca línguas em uma demonstração que parece quase humana. No entanto, esse ritual não é apenas afeto. Ele tem um toque prático. Depois de entrelaçar os bicos, o macho frequentemente regurgita alimento parcialmente digerido na boca da fêmea. Para nós, isso pode parecer desagradável, mas no mundo dos papagaios é um presente íntimo, provando que ele pode fornecer alimento tanto para ela quanto para quaisquer futuros filhotes. Esses beijos podem durar vários minutos e são frequentemente repetidos ao longo da temporada de reprodução. Uma vez unidos, os casais permanecem próximos, reforçando sua parceria com cuidados suaves e comunicação constante por meio de grasnidos e assobios. Observadores frequentemente descrevem esses papagaios como uma das espécies de aves mais afetuosas, e seus rituais fascinam pesquisadores, porque mostram paralelos com demonstrações humanas de intimidade. O que também é notável é que esses laços são fortes. Muitos casais se reencontram ano após ano. Observando-os, é fácil entender por que os papagaios inspiraram mitos sobre lealdade e romance em diferentes culturas. O simples ato de contato bico a bico se torna uma declaração de confiança, comprometimento e um lembrete de que mesmo na natureza, o afeto pode ser tão importante quanto a sobrevivência. Em termos de tamanho e resistência, os rinocerontes são inigualáveis no mundo do acasalamento animal. Essas criaturas colossais, que podem pesar mais de 2 toneladas, têm um dos rituais de acasalamento mais intensos entre todos os mamíferos terrestres. Antes do ato em si, o macho e a fêmea passam por um período de interação dramática. Os machos frequentemente perseguem as fêmeas por pastagens abertas, às vezes por quilômetros, testando a persistência e a força. Pode parecer uma debandada, mas essa perseguição ajuda a fêmea a avaliar sua determinação. Assim que ela finalmente aceita, o ritual de acasalamento começa. E não é nada breve. Os encontros costumam durar 30 minutos ou mais, tornando-se um dos mais longos do reino animal. O que torna esse ritual ainda mais extraordinário é a mistura de poder bruto e ternura inesperada. Apesar de seu tamanho e força enormes, os rinocerontes demonstram momentos de surpreendente gentileza durante esses encontros, com o macho frequentemente apoiando o queixo nas costas da fêmea. Para os cientistas, essa duração prolongada garante que a fertilização tenha a maior chance possível de sucesso. É também um lembrete de quanta energia esses gigantes estão dispostos a despender para garantir a sobrevivência da próxima geração. Ver 2 rinocerontes participando desse ritual é inesquecível. Um espetáculo de força, resistência
e dedicação a céu aberto. A foto dos rinocerontes entrelaçados, elevando-se sobre as pastagens, captura perfeitamente a escala deste evento. Mostra que mesmo os animais mais imponentes da Terra têm rituais que combinam força e uma forma de parceria. Entre nossos parentes mais próximos, os bonobos se destacam pela maneira como usam a intimidade. Ao contrário de muitos animais, onde o acasalamento é puramente para a reprodução, os bonobos usam o comportamento sexual como uma ferramenta para paz, vínculos e ordem social. Quando as tensões aumentam dentro de um grupo, em vez de brigar, os bonobos frequentemente se envolvem em atos de afeto que neutralizam o conflito quase instantaneamente. Essa estratégia em comum lhes rendeu o apelido de hippies do mundo dos primatas. No entanto, por trás das comparações despreocupadas, existe uma verdade fascinante para os bonobos. Amor e cooperação estão intimamente ligados. Seus rituais de acasalamento podem envolver contato face a face, algo raro no reino animal, e demonstrações frequentes de afeto que fortalecem os laços do casal. Tanto machos quanto fêmeas iniciam essas interações, e as hierarquias são moldadas menos pela agressão e mais por alianças formadas por meio desses comportamentos. As fêmeas de bonobos, em particular, exercem influência significativa dentro de seus grupos, frequentemente mantendo a paz e a cooperação por meio de fortes laços sociais. Cientistas que estudam os bonobos notaram como eles são diferentes de seus primos próximos, os chimpanzés, cujas sociedades podem ser muito mais agressivas. De muitas maneiras, os bonobos oferecem um vislumbre de um caminho alternativo de evolução, um caminho em que a sobrevivência depende tanto de empatia e união quanto de força. Observá-los é como ver um espelho voltado para a humanidade, levantando questões sobre o quão profundamente a cooperação e a intimidade podem ter moldado nossa própria espécie. Do outro lado dos oceanos abertos, os albatrozes são lendas de resistência, planando milhares de quilômetros com asas que podem se estender por mais de 3,5 metros. Mas sua maior demonstração não é apenas no voo, é no cortejo. Quando os jovens albatrozes atingem a maturidade, passam anos aperfeiçoando danças complexas que um dia lhes renderão uma parceira para a vida toda. Essas danças incluem balançar a cabeça, apontar para o céu, estalar o bico, passos sincronizados e reverências elegantes, incrivelmente detalhados. Pode parecer quase uma valsa, executada com uma precisão que rivaliza com a dos dançarinos de salão. Cada ave pratica até que seu ritmo e ritmo sejam impecáveis, porque quando chega o momento de encontrar um parceiro, apenas as rotinas mais graciosas dão certo. Uma vez que um casal se une, eles retornam um ao outro temporada após temporada, realizando a mesma dança que os uniu pela primeira vez. Cientistas descobriram que casais de albatrozes costumam ficar juntos por décadas, às vezes por toda a vida, criando filhotes em ilhas remotas. Sua lealdade e a beleza de seus rituais os tornaram símbolos de amor duradouro, histórias inspiradoras e até canções na cultura humana. A paciência por trás dessas danças é impressionante. Algumas aves podem levar mais de 10 anos para finalmente encontrar um parceiro para a vida toda. Em um mundo onde muitas espécies dependem da força ou de cores vibrantes, os albatrozes provam que dedicação, ritmo e movimento compartilhado podem ser a história de amor mais poderosa de todas. Entre os insetos, poucos rituais de acasalamento são tão chocantes quanto os do louva-a-Deus. Esses caçadores esguios já são conhecidos por sua aparência alienígena, com cabeças triangulares e patas dianteiras poderosas que podem capturar presas em um piscar de olhos. No entanto, durante o acasalamento, outro lado de sua natureza predatória se revela. As fêmeas são maiores que os machos e, às vezes, transformam seu parceiro em uma refeição, mesmo enquanto o ato ainda está acontecendo. Aos olhos humanos parece brutal, mas para os louva-a-Deus serve a um propósito biológico. Os nutrientes do corpo do macho ajudam a fêmea a produzir mais ovos, aumentando a sobrevivência de seus filhotes. O que torna esse ritual ainda mais estranho é que os machos ainda se aproximam das fêmeas, apesar do risco. Alguns se aproximam cuidadosamente por trás, enquanto outros pulam na fêmea em uma tentativa instantânea de iniciar o acasalamento antes que ela possa reagir. Em muitos casos, mesmo quando o macho perde a cabeça, literalmente, seu corpo continua o processo, garantindo que a reprodução continue. Os cientistas acreditam que essa estratégia arriscada perdurou porque dá à próxima geração uma chance maior de prosperar. Observar tudo isso se desenrolar é fascinante e inquietante, lembrando-nos de que, na natureza, a sobrevivência muitas vezes quebra as regras que esperamos. Para os espectadores, o cortejo do louva-a-Deus parece quase uma cena de filme de terror, onde romance e perigo são inseparáveis, e o amor pode realmente custar tudo. Em praias remotas, onde elefantes marinhos se reúnem para procriar, a costa se transforma em uma arena de gigantes. Esses animais colossais, com machos pesando até 3.600 quilos, lutam pelo domínio em confrontos brutais que decidem quem controlará haréns inteiros de fêmeas. O ritual começa com rugidos profundos e estrondosos que ecoam pela areia, servindo tanto como um aviso quanto como um desafio. Quando dois rivais se encontram, eles se erguem sobre seus corpos enormes e se chocam um contra o outro com uma força tremenda. Seus pescoços grossos, cobertos por tecido cicatricial,
artificial de lutas passadas, absorvem os golpes, mas o sangue frequentemente mancha a areia à medida que a luta continua. A vitória nessas batalhas traz enormes recompensas. Um macho dominante, conhecido como Mestre da Praia, pode comandar um harém de dezenas de fêmeas, sendo o pai da maioria dos filhotes nascidos naquela temporada. Para os perdedores, a derrota significa isolamento e a perda da oportunidade reprodutiva. A visão é ao mesmo tempo assustadora e inspiradora, enquanto esses gigantes desajeitados se tornam violentos e ágeis em defesa de seu direito de acasalar. No entanto, o sistema é eficiente uma vez que a dominância é estabelecida. As fêmeas são poupadas do assédio constante e apenas os machos mais fortes transmitem seus genes. Assistir a uma batalha de elefantes marinhos é como testemunhar um antigo gladiador lutando ruidosamente, cruamente e de forma inesquecível. É um lembrete claro de que no mundo natural, o caminho para a paternidade pode ser tão perigoso quanto gratificante. No sertão australiano, a minúscula aranha de costas vermelhas realiza uma das histórias de amor mais extremas do reino animal. Os machos são muito menores que as fêmeas, às vezes menos de 1/10 do seu tamanho, e aproximar-se de uma parceira é uma aposta de vida ou morte. Quando finalmente encontra uma fêmea, o macho não apenas a corteja cautelosamente, ele se oferece voluntariamente no processo. Durante o acasalamento, ele executa um estranho salto mortal para trás, colocando seu abdômen bem perto das presas da fêmea. Muitas vezes, ela começa a comê-lo enquanto o ato ainda está acontecendo. Para nós, parece chocante, mas para a aranha de costas vermelhas, esse sacrifício é uma estratégia reprodutiva. Ao distraí-la com seu próprio corpo, ele garante que o acasalamento dure mais, o que aumenta muito as chances de fertilizar seus ovos. O que torna esse ritual ainda mais surpreendente é que nem toda fêmea consome seu parceiro, mas os machos ainda tentam a mesma manobra arriscada quase todas as vezes. Os cientistas acreditam que é uma escolha evolutiva. A sobrevivência do próprio macho é muito menos valiosa do que transmitir seus genes com sucesso. Alguns machos conseguem até acasalar com uma segunda fêmea posteriormente, embora a maioria chegue ao fim na primeira tentativa. Para os humanos, a ideia de um romance terminar em autodestruição pode soar como algo saído de uma história de amor sombria ou até mesmo de um filme gótico, mas no mundo das aranhas é prático. O ritual da aranha de costas vermelhas mostra até onde a evolução pode expandir os limites do namoro, transformando o amor em uma estratégia em que o ato máximo de devoção é dar tudo, até a própria vida. É isso aí. Qual ritual mais te impressionou? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.